Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wanda, sou artesã e professora de crochê. No passo a passo de hoje, vamos dar sequência à segunda parte da aula básica de crochê para iniciantes. Vocês vão conhecer 8 pontos em crochê, muito usados, e também como eles são representados e as suas abreviações. E com isso vocês começarão a entender um pouco sobre leitura de gráficos. No passo a passo, vou ensinar também, na prática, a execução desses 8 pontos de crochê, muito usados em trabalhos diversos, e assim vocês poderão estar usando em diversas peças de crochê. A aula vai ser bem detalhada e bem devagar, e de uma forma que vocês possam entender. Qualquer dúvida é só estar deixando nos comentários, que assim que possível respondo com o maior prazer. Agora quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações. Deixe o seu like clicando em gostei ou não. Compartilhe o vídeo, deixe um comentário abaixo, isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu espero que vocês gostem e fiquem até o final deste vídeo. Bom, pessoal, agora vamos dar início à nossa aula. Bom, pessoal, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma carreira de 3 pontos altos juntos. Só que eu vou precisar de uma carreira de base, então eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Eu vou subir aqui 14 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui o meu nó inicial. E vou trabalhar 14 correntinhas. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5... Aqui eu finalizei as 14 correntinhas e em cada correntinha de base eu vou trabalhar um ponto alto. Então, eu vou ficar com 14 pontos altos. Só que eu preciso de 15, porque o 15 ele é múltiplo de 3 e eu vou fazer sequências de 3 pontos altos juntos. Então, aqui eu vou segurar esta correntinha e vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou ficar com um ponto alto aqui e depois vou trabalhar os meus 14 pontos altos, um na direção de cada correntinha de base. Então, eu vou ficar com 15. Então, aqui eu fiz o meu primeiro, subindo as 3 correntinhas, vou na quarta correntinha aqui, 2 pontos altos, vou na próxima, 3 pontos altos e vou seguir com pontos altos até totalizar 15. E volto com vocês daqui a pouco. Finalizei aqui os 15 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que subimos depois das 14 que fizemos. Vou virar a minha peça do outro lado, vou subir 2 correntinhas somente para iniciar o meu primeiro ponto. Vou laçar o fio, vou aqui no segundo ponto alto de base, faço um ponto alto e arremato apenas 2 argolinhas e deixo uma na agulha. Aqui, no terceiro ponto alto também, faço um ponto alto, arremato 2 argolinhas e deixo uma na agulha. Então, aqui fiquei com 3 pontos e 3 argolinhas na agulha. Laço e arremato as 3 de uma vez só. Então, aqui eu tenho a minha primeira sequência de 3 pontos altos juntos. Vou subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio e vou fazer 3 pontos altos juntos agora na sequência. Então, vou aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto alto, arremato apenas 2 argolinhas. Laço o fio, passo para o próximo ponto, faço meu segundo ponto alto, arremato 2 argolinhas somente. E vou para o próximo ponto de base, faço meu terceiro ponto alto, arrematando 2 argolinhas. E sempre deixando uma na agulha, tá? Aqui sobrou 4, vou laçar e arrematar as 4 de uma vez só. Então, sempre na primeira sequência de 3 pontos altos juntos, nós vamos ficar com 3 argolinhas na agulha. Nas demais, sempre vão ser 4, tá? Vou subir 2 correntinhas, laçar o fio e vou fazer os meus 3 pontos altos, arrematando apenas 2 argolinhas.
faço meu segundo, arremato 2 argolinhas, faço meu terceiro, arremato 2 argolinhas, sempre deixando uma na agulha. Fiquei com 4, arremato as 4 de uma vez só. Subo 2 correntinhas de separação e vou fazer mais 3 aqui, sempre arrematando 2 argolinhas somente. Então, faço meu segundo, arremato 2, faço meu terceiro, arremato 2. Fiquei com 4 argolinhas na agulha, laço e arremato as 4 de uma vez só. Subo mais 2 correntinhas de separação, faço meu primeiro ponto alto, arremato 2 argolinhas, faço meu segundo ponto, arremato 2 argolinhas, e aqui no terceiro nós vamos fazer na terceira correntinha das 3 que subimos no início, tá? Ela fica bem apertadinha, mas é só introduzir com jeito, laçar, e vamos fazer aqui o nosso ponto alto, arrematando apenas 2 argolinhas. Fiquei com 4, arremato as 4 de uma vez só. E aqui ficamos com a nossa carreira de 3 pontos altos juntos, desta forma. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de 3 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui eu já fiz 15 pontos altos, trabalhando as 14 correntinhas e subindo 3 para dar a altura de um ponto alto, e fiz mais 14 pontos altos. Então, eu fiquei com 15 pontos altos. Vou virar do outro lado. Vou subir 2 correntinhas para iniciar o meu primeiro ponto, vou laçar o fio, e no mesmo ponto de base, vou trabalhar 2 pontos altos, arrematando apenas 2 argolinhas, e deixando uma na agulha de cada ponto. Então, aqui eu faço meu segundo ponto alto, porque já fiz o primeiro, com 2 correntinhas, laço e arremato 2 argolinhas, deixo uma na agulha. Vou aqui, faço o terceiro, no mesmo ponto de base, arremato 2, deixo uma na agulha. Fiquei com 3 argolinhas na agulha, 3 pontos no mesmo ponto de base. Laço e arremato as 3 de uma vez só. Agora, vou subir uma correntinha de separação, vou laçar o fio, pular um ponto de base e vou trabalhar aqui 3 pontos altos juntos, arrematando apenas 2 argolinhas. Então, aqui, primeiro arremato 2, deixo uma na agulha, o segundo arremato 2, deixo uma na agulha, e o terceiro arremato 2, deixo uma na agulha. Então, trabalhei 3 pontos no mesmo ponto de base, ficaram 4, laço e arremato as 4 de uma vez só. Então, só na primeira sequência vão ser 3 argolinhas para nós arrematarmos juntos. Na segunda em diante, vai ser 4, tá? Então, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou trabalhar 3 pontos altos, arrematando apenas 2 argolinhas do início, e deixando uma na agulha. Então, aqui, fiz os meus 3 pontos, no mesmo ponto de base, tenho 4 argolinhas, laço, arremato as 4 de uma vez. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço 3 pontos altos e arremato 2 argolinhas de cada um, deixando sempre uma argolinha na agulha. Sobraram 4, laço, arremato as 4 de uma vez só. Subo uma correntinha, pulo um ponto de base e faço meu próximo ponto, ou seja, minha próxima sequência de 3 pontos altos, arrematando apenas 2 argolinhas e deixando uma na agulha. Sobraram 4, arremato todas de uma vez. Eu estou fazendo devagar e repetindo para vocês entenderem e não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço 3 pontos altos, arrematando 2 argolinhas e sempre deixando uma na agulha. Ficando aqui com 4, vou laçar e arrematar as 4 de uma vez só. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço a mesma coisa. 3 pontos altos, arrematando 2 argolinhas e deixando uma na agulha. Trabalho os 3 no mesmo ponto de base. Sobraram 4, laço de uma vez só. Uma correntinha de separação,
pulo o penúltimo ponto, vou aqui no último, que é as 3 correntinhas que subimos no início, na correntinha aqui acima, faço um ponto alto, arremato 2, venho aqui no mesmo lugar, faço outro ponto alto, arremato 2, sempre deixando um na agulha, e faço o terceiro, arremato 2 argolinhas. Sobraram 4, arremato as 4 de uma vez só. Eu vou arrematar aqui para não soltar. Então, fica assim os nossos 3 pontos altos juntos, trabalhados em um ponto de base, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos puff, bola ou avelã. São conhecidos por esses 3 nomes. Aqui eu já fiz uma base de 15 pontos altos, vou virar do outro lado. E aqui, em vez de nós subir as 2 correntinhas, nós vamos puxar o nosso fio, mais ou menos aqui na altura do ponto alto. Vou laçar novamente. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto. Vou laçar e trazer o fio e puxar. Pela segunda vez, vou laçar novamente, venho aqui no mesmo ponto de base, laço e puxo o fio. Esse ponto puff nós vamos fazer de acordo gráfico, com 3 voltas, mas ele é feito com 4, com 5, aí depende da receita, ok? Então, aqui depois de nós laçarmos 3 vezes, nós vamos arrematar esses fios todos de uma vez só, passando a argolinha deste lado e vamos prender aqui, tá? Vai ficar desta forma. Vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, laço, puxo, laço novamente pela segunda vez, trago o fio aqui na frente e puxo. Laço pela terceira, busco o fio lá atrás, puxo. Então, aqui nós vamos, notem que nós ficamos com um ponto aqui do primeiro na agulha. Então, no primeiro, nós não vamos ter esse ponto, mas a partir do segundo é normal, tá? Então, nós vamos aqui laçar e arrematar todos de uma vez só. E vamos prender aqui, tá? Fiz o meu segundo ponto puff. Vou subir uma correntinha, laçar o fio uma vez, pulo um ponto de base, vou no próximo, laço, busco o fio lá atrás, puxo. Sempre na altura de um ponto alto. Laço pela segunda vez, introduzo a agulha no mesmo ponto de base, pego o fio lá atrás e puxo. Laço o fio novamente, vou aqui no mesmo ponto de base, pego o fio lá atrás e puxo. E agora, vou arrematar todos os fios de uma vez só, passando aqui o fio do outro lado e prendendo, tá? E vai ficando o nosso ponto puff desta forma. Vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, pular um ponto de base, vou no próximo, trago o fio aqui na frente e puxo. Sempre da altura de um ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base, pego o fio lá atrás, trago aqui na frente e puxo. Laço o fio pela terceira vez, vou aqui no mesmo ponto de base, pego o fio lá atrás, trago aqui na frente e puxo. Laço e arremato todos os fios de uma vez só. Tá? Trouxe ele aqui na frente e prendo. Sempre desta forma. Então, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou fazer aqui o meu ponto puff, puxando por 3 vezes, tá? Laço, arremato todos de uma vez só e prendo. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, puxo, faço meu segundo puxo, faço meu terceiro, puxo. E agora laço, trago o fio aqui do outro lado, passando pela argolinha e prendo. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, puxo. Laço, vou no mesmo ponto de base, puxo. Laço, vou no mesmo ponto de base, puxo por 3 vezes. Laço, trago o fio aqui do outro lado,
e arremato. Uma correntinha de separação e agora nós vamos finalizar. Laço o fio, vou aqui nas 3 correntinhas do início, pulando o próximo ponto. Então, eu vou introduzir a agulha bem aqui, na primeira correntinha acima. Laço o fio, trago aqui na frente e puxo. Laço o fio novamente, vou na mesma argolinha, trago o fio aqui na frente e puxo. Laço o fio, vou aqui na mesma argolinha novamente e puxo. E agora arremato todos os fios, trazendo aqui a argolinha do outro lado e prendo. E finalizo aqui a nossa carreira. Então, esse é o ponto puff. Para nós iniciarmos a nossa carreira de pontos pipoca, eu fiz uma base aqui com 13 pontos altos. Eu vou virar do outro lado, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer aqui no mesmo ponto de base mais 4. Então, com as 3 correntinhas, vou ficar com 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Vou puxar o fio, vou aqui no primeiro ponto, aonde nós subimos as 3 correntinhas, vou introduzir a agulha aqui na terceira acima, pegar esse fio aqui que ficou na espera, vou dobrar os pontos altos e vou pegar esta correntinha, trazer dentro da primeira do primeiro ponto. Desta forma, formando o meu primeiro ponto pipoca. Vou subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio, pular um ponto de base, 2, vou no terceiro, trabalho mais 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Vou puxar o fio, deixar aqui na espera, vou no primeiro ponto alto, bem aqui acima, onde nós temos aqui a correntinha. Vou pegar o fio que deixamos na espera, trazer essa argolinha dentro das 2 do primeiro ponto, formando aqui o meu segundo ponto pipoca. Vou subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio, pular um ponto de base, 2, vou no terceiro, trabalho aqui mais 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Vou puxar o fio, pegar aqui acima do primeiro ponto alto, a correntinha, pegar o fio da espera e a argolinha que se formou, vou trazer dentro da argolinha aqui do primeiro ponto, formando outro ponto pipoca. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, 2, vou no terceiro, faço mais 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Puxo o fio, vou aqui no primeiro ponto aqui acima, pego a correntinha aqui desta forma, pego o fio da espera e a argolinha que se formou, eu vou dobrar os pontos altos e passar dentro aqui da correntinha do primeiro ponto. Subo 2 correntinhas novamente e vou finalizar aqui meu último ponto pipoca. Pulo 2 pontos de base, vou aqui no último ponto, onde nós subimos as 3 correntinhas. Na primeira aqui acima, vou introduzir a agulha e vou fazer 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5.
puxo o fio, vou aqui no primeiro ponto, aqui na correntinha, introduzo a agulha, pego o fio da espera, passo a argolinha que se formou, dobrando aqui o ponto alto, aqui no primeiro ponto aqui, formando meu último ponto pipoca. Ficando pronto a minha carreira de pontos pipoca. Aqui eu fiz uma carreira com 21 pontos altos, que vai servir como base para nós trabalharmos uma carreira de pontos leque. Então, eu vou virar a minha peça do outro lado, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E no mesmo ponto de base, vou trabalhar mais 4 pontos altos. Com as 3 correntinhas, vou ficar com 5 pontos altos, formando o meu primeiro leque. Então, um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Sem subir nenhuma correntinha agora, vou laçar o fio, vou pular um ponto de base, 2, 3, 4. No quinto, vou fazer outro leque com 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Fiz meu segundo leque, sem subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio, pular um ponto de base, 2, 3, 4. No quinto, vou fazer outro leque com 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Fiz meu terceiro leque. Sem subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio, contar 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, faço outro leque. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Fiz meu outro leque, sem subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio, pular 1, 2, 3, 4, na quinta aqui, ou seja, no quinto ponto, onde nós subimos as 3 correntinhas, na primeira correntinha aqui acima, vou trabalhar 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Finalizando a nossa carreira de leques. Lembrando que essa carreira ela é divisível por 5, porque contando do leque mais os 4 pontos altos de separação, então a gente conta 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20 e mais um para finalizar o último leque. É sempre assim a contagem, tá? De 5 em 5 e mais um ponto alto. E aqui está pronto a nossa carreira de pontos leque. Para nós começar a fazer os pontos picô, eu fiz uma carreira de base aqui com 11 pontos altos. Eu vou virar a minha peça, vou subir uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo. Vou no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas. E agora nós vamos fazer o ponto picô, pegando as 2 alças aqui do ponto baixo que fizemos aqui no primeiro ponto. E vamos prender aqui com um ponto baixo, formando o nosso primeiro ponto picô.
Vou pular um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. E agora, vou fazer o meu segundo ponto picô, pegando as 2 alças aqui do ponto baixo no início e prendo aqui com um ponto baixo, formando outro ponto picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego as 2 alças aqui do início, onde fizemos o ponto baixo, e prendo com outro ponto baixo, formando outro ponto picô. E agora, vou pular um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego as 2 alças do ponto baixo que fizemos no início e prendo com outro ponto baixo. Fiz outro ponto picô, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo nas 2 alças do ponto baixo que fizemos no início. Outro ponto picô, pulo um ponto de base, vou aqui no primeiro ponto, onde subimos as 3 correntinhas, introduzo a agulha aqui na primeira e prendo com um ponto baixo, finalizando os nossos pontos picôs. E fica desta forma. Nós vamos iniciar agora uma carreira de pontos altos em relevo pego pela frente, tá? Quando eu digo pego pela frente, ele pego aqui na parte da frente, tá? Então, aqui eu vou virar a minha peça, eu vou aqui subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, e vou trabalhar os meus pontos altos em relevo pego pela frente na parte aqui da frente, tá? Então, eu vou laçar o fio e vou introduzir a agulha aqui a partir do primeiro ponto, saindo aqui por detrás do segundo e trazendo a minha agulha aqui na frente. Então, eu vou trazer o ponto aqui para frente, então ele vai ficar em relevo na frente, tá? Ele vai ficar em relevo aqui do lado de cá. Então, por isso que é ponto alto em relevo pego pela frente. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto aqui acima dele, ficando desta forma. Vou laçar o fio, vou no próximo ponto alto, passar a agulha aqui por detrás e vou trabalhar aqui na frente. Então, vou fazer aqui um ponto alto, ficando o meu ponto alto em relevo pego pela frente. Então, ele vai aparecer em relevo aqui na frente. Por isso que é ponto alto em relevo pego pela frente, tá? Então, eu vou trabalhar até finalizar todos os meus pontos, sempre dessa forma. Trabalhando meu ponto alto em relevo pela frente. Então, ele vai ficar em relevo na parte da frente. Então, eu vou laçar o fio, vou aqui passar por detrás e vou trabalhar ele aqui na frente, para ele ficar em relevo na parte aqui de cima. Tá? Então, eu vou trabalhar todos os meus pontos desta forma. Então, aqui vou fazer mais um, e aqui vou fazer outro ponto alto em relevo pego pela frente. Vou aqui no próximo, faço também da mesma forma. É bem fácil, não tem segredo, tá? E nesse último ponto, como nós iniciamos com as 3 correntinhas, então nós vamos finalizar o ponto alto normal aqui, tá? Onde nós subimos as 3 correntinhas, vou aqui na primeira correntinha acima, vou trabalhar o meu ponto alto normal, tá? E fica assim o meu ponto alto em relevo, tá? Ele fica pra frente do ponto alto normal. Bom, pessoal, já fizemos a carreira de pontos altos em relevo pego pela frente e agora nós vamos iniciar a carreira de pontos altos em relevo pego por detrás. Aqui eu tenho uma carreira de 12 pontos altos que vai servir como base. Eu vou virar ela do outro lado. Vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto.
Vou laçar o fio e a partir aqui do primeiro ponto alto, vou introduzir a agulha aqui, de trás para frente. Então, passando o ponto alto, vou introduzir a agulha aqui de trás para frente, vou passar na frente do segundo ponto alto, levar a agulha lá atrás, vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Ele vai ficar em relevo aqui atrás, tá? Lace o fio. Introduza a agulha aqui a partir do segundo ponto alto de trás para frente, passe na frente do terceiro ponto e faça um ponto alto em relevo aqui atrás. Lace o fio, passe a agulha de trás para frente depois do terceiro ponto alto, vem aqui na frente do quarto ponto, vá lá atrás e faça um ponto alto em relevo aqui atrás, tá? Sempre dessa forma. E vai ficando os pontos todos em relevo atrás. Gente, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, que eu teria o maior prazer de responder, tá? Qualquer dúvida. Não só a respeito deste ponto que nós estamos fazendo agora, mas nos demais, tá? Estou à disposição. Não deixe de perguntar, para poder estar tirando todas as dúvidas. Então, esses pontos que nós fizemos vão servir para nós trabalharmos muitas peças aí, nova, tá? Dá para fazer bastante coisa bonita. Então, treine bastante os pontos, para vocês ficar bem craque. Para quando tiver trabalho novo, vocês não tiver dificuldade para trabalhar as peças, tá? E fica assim o ponto alto em relevo pego por detrás. Espero que deu para entender. Espero que tenham gostado da explicação de todos os pontos. Como falei, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.